noite a todos e a todas, sejam bem-vindos aqui à nossa live, hoje com um tema bastante pertinente, que diante, né, desse momento de pandemia, acredito que é muito importante fornecer, né, uma atenção maior para essa modalidade de ensino que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, o nosso tema de hoje, já podem anotar, certo? É os desafios da EJA no contexto da pandemia. E eu, né, o professor Marcelo comigo, terei aí a honra, né, de ter aí essa conversa, saudar aí o nosso convidado, o professor Joelson Alves, né, que aceitou gentilmente o convite para ter aí esse bate-papo. Tudo bem, professor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite, né? Você já tinha me procurado para a gente ter essa conversa antes, mas algumas intempéries acabaram nos adiando um pouco esse momento. Mas a gente está voltando agora, né? Você já disse, e muitos já disseram aí, né? Eu sou o professor Joelson Alves, professor já há mais de 30 anos no ensino básico, mas com algumas especializações, mas eu gosto de dizer que eu sou apenas professor. Porque foi assim que eu comecei, que era uma coisa que eu nem queria ser. Né? Que os meus alunos sabem que eu queria ser jornalista, mas como eu não passei no vestibular para jornalismo, eu passei para história e com um ano eu comecei a dar aulas no Antônio Luiz Coelho, no Amanari, depois no Farias Brito, depois no Mater Dei e depois no Imaculada. Aí nunca mais era uma coisa que eu ia passar uns dias e já se passaram 31 anos de toda essa brincadeira, não é? Que acabou se tornando algo que não sei se eu saberia fazer outra coisa. Aprenderia, mas não sei se eu seria o Joelcio, não sendo o professor Joelcio. Muito bem. Só lembrando, pessoal, que as nossas pautas, né, vamos citar logo aqui, vamos fazer um contexto, né, professor, histórico da educação de jovens e adultos, né? Quem são os sujeitos da EJA, é isso? E os desafios antes, que nós sabemos que eram bastantes, durante e até pós-pandemia, né, professor? Só lembrando, pessoal, que essa live aqui ela será gravada no nosso canal, já o Historiano, logo mais, certo? Então, quem tiver oportunidade, se inscrevam, assistem, né? Curtam e compartilhem, fechado? Então, vamos lá. Educação de Jovens e Adultos, professor. EJA é uma modalidade de ensino que foi criada, né, pelo governo federal, que passa aí por todos os níveis de educação básica do país e é destinada principalmente aí para os jovens, adultos e idosos que, por motivo, né, abandonaram ou então não tiveram acesso à educação, né, na escola convencional na idade apropriada. Então, esse direito aí vai ser assegurado, não é isso? Uhum. Eu queria só perguntar, vocês estão ouvindo direito? Que eu acabei esquecendo de colocar os fones. Estamos. Tá, né? Então, perfeito. Antes de falar sobre a educação de jovens e adultos, assim, numa maneira geral, a gente tem que fazer uma retrospectiva para saber de onde é que surge, né, essa preocupação de alfabetização de adultos e depois de jovens. Porque nós vamos observar que vai ser somente na década de 1940 que, logo depois da era Vargas, que o governo federal vai criar um órgão que era o chamado Serviço de Educação de Adultos e vai lançar a chamada Campanha de Educação de Adultos. Esses dois órgãos vão ter o objetivo de alfabetizar essa faixa etária, que já ultrapassava a casa de 20 anos, né? Então não tinha aquela preocupação da educação básica até 14, até 16. E o mais interessante, uma futura capacitação profissional. E a gente tem até que perceber que, nesse momento, os analfabetos, eles eram tratados como cidadãos de segunda categoria. Por quê? Porque eles não tinham direito ao voto. É uma luta que vai tomar escopo lá nos anos 60 com o João Goulart, nas reformas de base, mas acabará vindo a ditadura militar e passarão todos aqueles anos sem um olhar voltado para o adulto analfabeto e somente com a Constituição de 88 nós teremos essa retomada.
Aí, na década de 50, o governo federal já era, no final da década de 50, o JK, ele vai lançar a campanha nacional de erradicação do analfabetismo. Isso porque os índices de analfabetismo do Brasil eram altíssimos e ele tinha uma proposta naquela questão do 50 anos em 5, né, o plano de metas, de erradicar o analfabetismo, mas ele não colocou como proposta básica, foi só a industrialização, e o objetivo ficou em reduzir até 39%. E o JK saiu, veio o Jânio Quadros, e veio toda aquela celeuma que marcaria a transição do Jânio Quadros para a ditadura militar, que seria o governo do João Goulart, e em 1964 o governo federal lançaria, através do Ministério da Educação, o Programa Nacional de Educação, aliás, Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, que vai buscar as ideias do Paulo Freire, que esse ano estaria completando 100 anos, Sim. né? Agora em setembro. Mas veio a ditadura militar, as ideias do Paulo Freire, os círculos de conversa, a educação a partir da vivência diária, a partir da interação, ela foi substituída pela educação do aço, né? A educação da ditadura. E a década de 70 vem nos governos militares, a criação de um programa, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que tinha como objetivo alfabetizar, mas não era alfabetizar pela conscientização, que era o projeto do Paulo Freire, né? Era alfabetizar para qualificar a mão de obra. Então, era uma questão mais mecanicista, era apenas para dar um suporte àquele analfabeto para que ele fosse para o trabalho. E foi exatamente no Mobral que eu, sem querer ser professor, comecei. Uma amiga minha, ela era professora do Mobral, no Manuel Rodrigues, nos anos 80, e ela teve que se ausentar durante uma semana e me pediu para substituí-la. Eu tinha 16 anos e fui substituí-la, mas nunca me passou pela cabeça fazer do giz a minha arma, nem da sala de aula o meu campo de batalha. Certo? Fique bem claro isso daí. Sim. Aí chegamos finalmente, né, ao final da ditadura militar e toda aquela luta, aquele anseio dos anos 60 que ficou engasgado com a tortura nos quartéis e tudo mais, vem a democratização, a redemocratização. E com ela vem a Constituição Cidadã, que abre um leque de direitos, né? E essa Constituição, que ela está sendo tão vilipendiada, tão machucada, tão triturada, mas ela ainda resiste, ela vai assegurar a todos os cidadãos brasileiros o direito à educação básica, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Por N motivos, por diversos motivos. Então, os jovens, adultos, idosos, que a gente agora já integra esse nicho, né, esse grupo que haviam se afastado da escola para ingressar no mercado de trabalho, retornam à escola para poder completar os seus estudos incentivados ou pelos patrões, ou devido às novas tecnologias, ou por conta de uma busca, como a gente vê pessoas com 70, 80 anos entrando nas universidades. Pronto, exatamente. Aqui então, já é o cenário nacional, né? Estou percebendo aqui algumas mensagens aqui, complementos. Muito obrigado aí a todos os colegas, professores, né, ex-alunos e alunos também que estão participando. A Valesca aí, uma colega nossa lá do Eusébio. Boa noite, Valesca. Obrigado aí pela sua participação. Ela coloca o seguinte: o mesmo aconteceu comigo, conheci o Mobral através da minha mãe, que era professora. Olha só, aqui mais outras pessoas aqui falando, o meu grande professor Joelson, enfim, várias pessoas aí comentando a respeito aí desse grande professor aí que é o Joelson. Então, Joelson, a partir de 15 anos, né, ensino fundamental,
18 anos ensino médio, né? É a oferta que está na Constituição, né, de 88 e assegura justamente isso. Porém, né, nós sabemos aí que os sujeitos da EJA, diga-se de passagem, existe assim uma dificuldade muito grande. Antes da pandemia, durante e até pós também, a gente vai perceber justamente esses desafios, né? Por exemplo, alunos que deixaram de estudar por algum motivo da vida, né, que nós já citamos aí, para esse aluno retomar, né, retomar aí as escolas. Qual seria, vamos dizer assim, um papel fundamental para nós da escola, né, poder conquistar esse aluno? Porque é muito complicado, diga-se de passagem, esse aluno, por exemplo, que demorou mais ou menos 20 anos, 15 anos, 10 anos, e agora ele está começando a voltar. Como se adaptar a essa nova forma, né, de ensino, por exemplo, remoto? Qual é a sua opinião a respeito? A primeira coisa, Marcelo, que a gente tem que perceber é que o espaço que esse aluno deveria estar ocupando, ele está fechado, a escola. Ela está pouco atrativa, né? Até porque nós vemos uma resistência de alguns segmentos que talvez não queiram perder tempo, ou não queiram esquentar a cabeça, ou achem que a modalidade da EJA e o público da EJA seja algo mais complicado, então é mais fácil lidar com a educação infantil, com o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, até porque caem, né, os dados nas estatísticas e eles temem, eles acreditavam que a grande volatilidade da presença dos alunos da EJA acabaria trazendo prejuízos para os índices das suas escolas, né? Aí a gente observa o quanto Maranguape avançou, mas Maranguape precisa avançar ainda mais, né? Eu quero só lembrar aqui que essa ideia, né, do Mobral funcionava aqui no Maranguape no Manuel Rodrigues, aí depois criou-se uma modalidade de supletivo, né, em que ele iria fazer as provas e tudo mais, mas hoje em Maranguape nós temos escolas municipais que oferecem a modalidade EJA e que deveriam estar todas as escolas do estado, do município, do país, abertas à noite, para que esses alunos pudessem ir a elas, né, para ocupar aqueles espaços. Talvez, mas nós não temos público, talvez nós não estejamos com as estratégias corretas, atrativas, para trazer esse menino, esse jovem, esse adulto, esse idoso para dentro das nossas salas. Então, hoje a gente tem a modalidade EJA no ensino fundamental apenas, que é os segmentos 1, 2, 3 e 4, né, que correspondem da primeira, da alfabetização, que é a primeira até o 9º ano, mas nós também temos o SEJA, que você trabalha lá, não é? Que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que foi uma inovação na primeira administração do atual prefeito, o prefeito Átila, quando ele ampliou o SEJA para atender também os alunos do ensino, da modalidade do ensino médio, porque era apenas o ensino fundamental. A modalidade de ensino médio era uma competência do Estado, né? Que ainda continua sendo, mas é uma ousadia de uma gestão que, quando ela abre, né? Quando ela abre os braços para acolher uma causa dessa. E em Maranguape, algumas, pouquíssimas, né? Eu acho que apenas uma escola oferece o ensino médio presencial, na modalidade EJA. E Maranguape vem trabalhando para consolidar a erradicação do analfabetismo, oferecendo essa modalidade da educação de jovens e adultos, ofertando nas suas escolas através de projetos que nós acompanhamos ao longo dos últimos anos, como os programas do governo federal, o Brasil Alfabetizado e o ProJovem, né? Mas agora, nos anos 2000, né, agora de 2010 para cá, nós vimos uma outra ousadia, que foi a implantação da EJA no período diurno.
Porque tinha aquele jovem, aquele menino de 15 anos ou 16 anos, que ele, por algum problema, ele não estava trabalhando, mas por algum problema naquela questão da distorção idade-série, ele não se enquadrava, né, naquela etariedade, né, naquela faixa etária daquela turma. Então foram criadas as turmas para poder dar esse equilíbrio, acabar com essa distorção e também para evitar a juvenilização do ensino médio, perdão, do ensino noturno, para evitar que à noite ficassem lotadas as salas de meninos rebeldes, meninos que causavam problemas durante o dia e que iam para a noite. Então, essa juvenilização, eles deveriam ficar durante o dia. Os adultos mesmo, né, que trabalhavam e tudo mais. Em 2015, foi organizado o Plano Decenal de Educação, né, que ele vai vigorar de 2015 a 2025. E as metas 6 e 7 desse plano vão se referir à modalidade EJA. Você observa, né? A BNCC, ela não trata da modalidade EJA, ela cita, ela lembra a modalidade EJA, mas a gente percebe o descaso, né? Assim, com essa modalidade tão importante. E essas metas 6 e 7, elas procuram elevar a escolaridade da população maranguapense de, no mínimo, 12 anos de estudo, né? Para que... quantos anos você estudou? 12 anos. Erradicar o analfabetismo absoluto, que é aquele analfabeto total, e reduzir o analfabetismo funcional, aquele que lê, não entende, não é apenas. E as matrículas... E as matrículas efetivadas na EJA, elas deveriam oferecer 25% para a educação profissional. Não seria voltado todo para a educação profissional. Os regimentos das escolas da rede municipal dispõem sobre essa organização educacional, né, para atender essa modalidade, mas eu repito, nem todos os gestores, eles vestem essa camisa. Nem todos os gestores eles veem com bons olhos, né? E nós tivemos no último mandato, agora na última gestão, mais uma novidade, que foi a ampliação da EJA nos bairros. Mas não foi assim porque a Secretaria de Educação achou bacana levar a educação para lugares diversificados. Não, é o momento que nós estamos vivendo, a violência, e muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos jovens adultos, eles estavam impossibilitados de se deslocar dentro da cidade, de uma área para outra, e para sanar, suprir, né, diminuir essa deficiência, foi criada a modalidade de EJA médio nos bairros, certo? Daqui de Maranguape, que funcionou, aí eu estive à frente, né, mas agora eu não sei lhe dizer como é que está funcionando, né? Certo. Aqui, ó, nós estamos vendo aqui a professora Helena, aquele beijo, boa noite, minha querida, pela participação. Ela diz o seguinte: gratidão, Joelson, pelo SEJA nos anexos. Com seu incentivo, temos alunos que ingressaram nas universidades em Maranguape em plena pandemia. Olha só, né? Como um incentivo. Que maravilha. Isso. Então a gente aí, percebe... retomando, né? A gente percebe... Retomando aquela... Sim, perdão, desculpa. A gente percebe que com aquele apoio, quando o núcleo gestor, os professores e também o poder público, juntamente com os alunos, quando eles querem realizar mesmo ações significativas, a gente percebe aí as consequências, né, os frutos, né, e geralmente são bons. Né? A gente sabe, a gente entende que toda essa problemática à noite é uma realidade, né, muito crua, e todos nós sabemos. Só para lembrar aqui, números aqui rápido, Joel, se você falou aí dos centros, né, de educação de jovens e adultos, os SEJAs, a Secretaria da SEDUC, né, Secretaria de Educação do Ceará, ela garante esse acesso, né, como nós já falamos, na EJA presencial e semipresencial. Já no formato semipresencial, a oferta ocorre em 32 centros de educação de jovens e adultos, os SEJAs, localizados em Fortaleza são 9, aí eu estou falando a nível estadual, né?
e 23 nos interiores. Você falou agora de alguns municípios, citando aí Maranguape, que tem aí essa ousadia, né, de ofertar Isso, né? para nossos alunos de Maranguape, não é isso? Estou vendo aqui a professora Helena Menezes, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito aqui pelo trabalho dela junto à EJA. E eu lhe digo uma coisa, Marcelo, quando a gente estava implantando essa modalidade da EJA semipresencial nos bairros, nós ligamos para muitos lugares. Nós ligamos para São Paulo, Rio de Janeiro, para outros municípios aqui do Brasil e do Ceará, porque nós não tem material para a EJA. Não tem material didático, você sabe disso, né? Aí teve só um minuto, aí já entra no nosso último tópico, que é os desafios, né? Os desafios. Exatamente. Aí teve uma pessoa de um centro que ela disse para a nossa gerente à época: vocês ainda insistem nisso? É onde eu quero entrar para falar dos sujeitos dessa EJA, sabe? Esse sujeito é um sujeito ativo, é um sujeito que age. Por isso que a gente tem que observar nesse quadro diagnóstico e perceber que muitos desafios, como nós falaremos ainda aqui, eles têm que ser enfrentados. E o maior deles talvez seja formular políticas públicas de Estado para poder abraçar. Né? Então, a gente também tem que perceber que devemos elaborar e colocar em prática uma concepção mais ampliada de educação de jovens e adultos, entendendo a educação como o direito de aprender, de ampliar conhecimentos ao longo da vida. Eu achei interessante, né? É ao longo da vida, e não apenas de se escolarizar. Até porque quando eles chegam, esses idosos, esses adultos, quando eles chegam na escola, eles trazem o seu conhecimento. Até mesmo a criança, quando vai para a pré-escola, ela leva para a escola um conhecimento. Agora, esse adulto, ele vai levar o conhecimento dele de vida. E nós não podemos desprezar. Então, a EJA, ela deve ser vista como um direito, certo? E esse direito, ele começa a ser desenhado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, após a Segunda Guerra Mundial, de 1948, e aqui no Brasil com a Constituição. E a gente observa nessa conversa que a gente estava tendo aqui nesse momentinho que eu falei da Helena, que a EJA, ela acaba se tornando um espaço de tensão, né? Um espaço de tensão. Mas esse espaço de tensão, ele tem que se transformar também num espaço de aprendizado. Sabe? Nós temos que entrar numa sala de EJA com o propósito de fazer com que aqueles jovens, aqueles adultos, aqueles idosos, eles possam dominar, ou não o mínimo, mas o essencial para que eles possam conduzir ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, esse aprendizado. E quem são esses sujeitos, né, que a gente fala tanto aqui? Eles são diversos, eles são negros, eles são quilombolas, eles são brancos, eles são índios, pescadores, mulheres, trabalhadores, empregados, desempregados, livres, prisioneiros, pessoas com necessidades especiais. O leque se abre. O leque se abre. Sem dúvida. Aí você pode encontrar um sujeito com 15 anos na mesma sala com um outro de 60, 70 anos, entendeu? Então, essa hereditariedade ou heterogeneidade é muito grande, né, nas turmas de EJA, né? Então, a realidade é... Aí, quando o professor da EJA, ele realmente tem um compromisso, e ele não está ali na turma da EJA porque de noite são só 3 horas, porque de noite é mais fácil, porque de noite eu faço de um jeito, mas de dia eu sou cobrado. Não. Quando ele vê essa heterogeneidade que você cita, ele vai enriquecer, porque ele vai colocar o 15 anos na frente do 75. E olha aí o confronto de ideias, de estilos, de vivências, e que riqueza nós podemos tirar disso tudo aí, certo? Então, por isso que pensar os sujeitos da EJA é trabalhar com e na diversidade.
Sim, sim. É nessa diversidade, certo? Até porque essa desigualdade em todos os níveis tem sido uma marca muito grande na diversidade do nosso país, infelizmente. E é um desafio, a gente já não pode falar de sujeito sem falar de desafio, mas é um desafio que precisa ser superado, essa diversidade. Quando a gente olha as estatísticas, né? Quem são onde se encontra a parcela social menos alfabetizada, onde se encontram as maiores dificuldades de acesso à educação, onde são as áreas mais perigosas, está entendendo? Isso por quê? Porque onde falta o Estado, onde o Estado se omite, outras coisas brotam. Então, quando nós entramos com um propósito, enquanto professores, educadores, formadores, tutores, o termo que queiram dar para cuidar dessas pessoas, que elas não são nem acostumadas com o cuidado, e às vezes até elas reagem de uma forma grosseira, ríspida, porque não são acostumadas com o cuidado. Meu filho, por que você está faltando tanto? Não é da sua conta. Não é, porque você é importante aqui. Então você quebra, né? Quando você diz que aquela pessoa ela se torna importante. Então nós temos que fazer com que os nossos representantes vejam a urgência de realmente direcionar políticas de Estado para superar essa desigualdade. Porque é aquela coisa, o que é que eu estou precisando? É comer. Então, enquanto eu não conseguir colocar comida no bucho, na minha barriga, eu não vou ter preocupação em querer ler um livro. Também Certo? tem, né, professor, tem também a questão do alimento, os kits de alimentos, né, que alguns SERGES disponibilizam, né? Tem também essa questão do acolhimento, que eu acho que é um ponto muito bom e crucial. A gente entende, principalmente lá na escola, do Sérgio Manuel Severo, né? Um abraço, saudações aí aos colegas, né? Que diante desse quadro pandêmico, né, o acolhimento é muito importante. Você escutar o aluno, você escutar as angústias, porque, veja só, antes da pandemia, a gente percebe que as dificuldades eram grandes, né? Todos nós sabemos aí, principalmente estudo da noite, e durante a pandemia, aí já vamos entrar aí com os desafios, a gente percebe aí muita a dificuldade de interação entre nós, professores, e os alunos no que diz respeito aí às novas tecnologias. Então, vai ter alguns alunos que, infelizmente, não vão poder continuar fruto aí por morar em um lugar isolado, né, que não tem aí a internet. Às vezes, um aluno ele tem até internet, mas não tem um celular. Enfim, são várias dificuldades que a gente vai verificando à medida em que vai passando aí a pandemia. Já se passou-se um ano, né? E isso pegou muita gente de surpresa. Muitas escolas fecharam, né? Não tivemos aí uma formação, vamos dizer assim, adequada, né, para ter esse trabalho. Eu espero que esse ano, com certeza, teremos, né, uma formação mais adequada para que todos nós, professores, né, e também os nossos alunos, tenhamos aí esse direito assegurado, que, repito, está na Constituição, né, de 88. Então, cabe ao poder público e também a nós, né, professores, dar esse direito ao nosso aluno, fazendo acolhimento, escutando, entendeu? Então, quando eu percebo aí essas lutas e resistências por parte aí dos nossos alunos, que retomam, que conseguem, de alguma forma, estudarem, tiram as dúvidas, nós, né, temos as nossas estratégias também. Eu, particularmente, eu trabalho bastante com grupos de WhatsApp, né? E, assim, deixo bem claro que o objetivo é o quê? O conhecimento, né? Fazer com que aquele aluno não saiba apenas o objetivo, como eu sou professor de história, o objetivo da história, que é importante e tal, mas também o seu próprio conhecimento. Aí entra aí a ideia do Paulo Freire, né? De ter essa busca incessante que o aluno também ele pode contribuir pelo seu conhecimento, né? De alguma forma. E é tão importante isso, Joel, que eu percebo assim, quando o aluno ele conclui a nossa disciplina, o feedback. Esse feedback aí eu acho fantástico,
porque eles agradecem bastante a gente pela maneira de como, né, nós lidamos em determinadas situações. Eles agradecem muito pelo conhecimento, por você pelo menos dar atenção. Aí vem aquela questão, novamente, né, do acolhimento, da gente tentar conquistar esse aluno, porque é muito difícil. Já era difícil antes da pandemia, pior ficou, né, vamos dizer assim, durante a pandemia. Então, esse nosso olhar, essa nossa sensibilidade para quem é professor, eu acredito que todos, né, que estejam aí assistindo, que são professores também de EJA, eles têm esse olhar, entendeu? E é gratificante quando a gente tem aí o retorno positivo dos nossos alunos. Né? Então, acho que diante dessa situação, é louvável, né? Quando a gente escuta aí um aluno agradecendo muito essa gratidão, né? Por parte aí do nosso trabalho, que eu acredito que é muito louvável e que o poder público, como todos, devem olhar com mais carinho, né? E dar mais um incentivo, um suporte, para que esse trabalho não seja, aos poucos, que a gente está percebendo aí, extinto. Esperamos que jamais aconteça isso e que nós lutaremos até o fim. Não é isso, professor? É. Inclusive, você tocou num ponto aí, até acho que foi a Valesca que a colocou aí, a Uhum. invisibilidade, a desvalorização, aí a Helena está falando de valorização da coordenação, né, que a gente trabalhou junto, mas o que eu percebo também é que muitos daqueles que estão à frente da EJA, como professores, talvez não devessem estar. Talvez não devessem estar. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo brincadeiras com a sigla EJA, né? Eles jamais aprenderão. Aquilo tem uma força muito poderosa, não é? De destruição, sabe? E quando a gente percebe que nessa pandemia esses meninos eles não têm o celular, ou então eles não podem ter, ou então eles foram roubados, ou eles têm que trocar, não interessa, nós temos que dar um jeito. Aí o médico, ele quando sai do hospital, ele não leva nenhum paciente para casa. O enfermeiro não leva ninguém, o mecânico não leva um carro para terminar de fazer em casa. Mas nós, professores, nós não paramos. Nós não paramos. Nós começamos às 5h30 da manhã organizando e vai até a meia-noite e os alunos estão ali. Ah, mas não é o meu horário. Infelizmente, hoje nós não podemos nos dar o luxo de dizer a minha carga horária é essa. Porque eu tenho que aproveitar o momento que aquele aluno pode ou quer fazer. Porque eu não sei se ele não quis, mas se ele me procurou, eu tenho que dar esse feedback, né? Essa resposta. E tenho que valorizar essa procura, principalmente na EJA. Nós tivemos nas turmas passadas, né, professores que iam na lavoura entregar as atividades. Cara, isso é bacana. O povo bate palma quando vê isso daí na reportagem do Jornal Nacional. Mas nós temos aqui em Maranguape, a dona Regina, lá do Tanques, pegava a bicicleta, botava o material dentro da pasta e ia bater lá na lavoura para entregar ao senhor e à senhora. A professora Helena, que ficava dando assistência a pessoas que estavam sendo ameaçadas de morte. E a professora Helena, professor Lúcio, dando esse suporte. Está entendendo? Olha a diferença que um dia, talvez, aquele senhor da lavoura vai dizer para a neta dele, eu aprendi. Dona Regina ia lá na lavoura de deixar o... Está entendendo? Então é compromisso. Quem não tem esse compromisso está no lugar errado, vai passar o resto da vida reclamando de salário, vai passar o resto da vida reclamando de trabalho e vai ser infeliz. Tem que ter exatamente, Neto Braga, tem que ter um olhar diferente, precisa de apoio. A empatia, se coloque no lugar. Se coloque no lugar. Esses exemplos aí são louváveis, muito. A gente sabe, né, de muitos colegas, a Helena, né, como outros, que tem um trabalho brilhante perante esses alunos. Eu acho que é por aí, né, que a gente tem essas forças,
para dar continuidade, né? Mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades que estão por vir e sempre vão estar, eu acho que esse detalhe aí faz muita diferença, sem sombra de dúvida, né? E quando não tem essa política pública, aparece Cleófas, aparece Marcelo com o seu trabalho, a Cleófas lá indicando livros e filmes. Os meninos, eu acompanho o seu trabalho, os meninos falando sobre algum assunto. A gente, quando ia participar das atividades nas escolas, os alunos cantando, dançando, compondo. Cara, isso é fantástico. Alunos que passam o dia inteiro trabalhando e eles, quando chegam à noite, eles conseguem produzir, eles conseguem responder, eles conseguem pensar. Mas eles só conseguem isso tudo porque tem alguém que esteja ao lado deles. Não é à frente, chamando, nem é atrás, empurrando, nem é em cima, massacrando, nem levando no ombro. É ao lado. Venha comigo, aprenda comigo, aprendo com você. Sabe? Então, onde o Estado poderia estar entrando era na EJA com esses adultos, com esses jovens, certo? Para transformar a vida dessas pessoas, sabe? A educação, o Paulo Freire, ele é muito cirúrgico. A educação não transforma mundo, não. A educação transforma a pessoa. É a pessoa que vai transformar o mundo que ela vive. Né? Porque eu vou fazer o que com isso? Pronto, vou transformar. E aí vai. Por isso a gente tem que proporcionar. A palavra é essa, é proporcionar àqueles alunos a serem vistos como... Vou pegar de novo aqui a Valesca, porque ela escreveu o que eu ia dizer. A não ser visto como mais um. Não é mais um. Ele é o Antônio. Ela é a Maria. Eles não são um Antônio ou uma Maria qualquer. Então, é saberem que eles serem sabedores e conscientes da importância deles. Sem dúvida. A gente se depara com muita dificuldade, mas é porque a dificuldade vem de longe. Não é o espaço da escola apenas, né? É algo que vem de fora e acaba respingando dentro da escola. Sem dúvida. Assim, Joelson, pegando um exemplo, você citou aí a queridíssima professora Cleófas, né? Existem na nossa escola muitos colegas que tentam, de alguma forma, né, fazer uma coisa diferenciada que chame a atenção. Né? Eu vou dar um exemplo aqui da minha pessoa, professor de História. A gente lançou um projeto, justamente com a coordenadora Zoila, um beijo, Zoila, e era sobre o dia do Carnaval, né? E, assim, eu fiz a proposta para os alunos, eles aceitaram alguns e começaram a fazer. Isso a gente já fazia anteriormente, né? De forma presencial. Com essa forma aí, vamos dizer assim, remota, teve aí muitos que ficavam envergonhados, né? Ficavam meio sem jeito de apresentar, principalmente presencial, quanto mais agora gravando. E pela minha surpresa, eu descobri que tinha um aluno que ele sabia editar, olha só a situação, sabia editar, e começou a gravar ele primeiro, depois outros alunos, e ele no final fez a montagem, né, a edição, e nós jogamos aí para a coordenação, que achou maravilhoso, e depois foi colocado no Instagram. Então, lembrando que é importante também, né, a nossa modalidade também se adequar às redes sociais, né, às novas tecnologias, né, porque senão a gente não pode ficar parado, né, tem que se adequar. Então, foi um trabalho brilhante, né, dos meus alunos, que a grande maioria concluíram e apresentaram, né, muito bem editado por esse aluno, olha só, esse aluno aí que conseguiu de alguma forma... E nunca subestimar. A e nunca subestimar. Né? Entendeu? Então, nunca subestimar esse aluno. São dignos, né? Então, até mesmo quem está na roça, né?
como era a sua infância? Aí lá se vem a peteca da coisa do milho, a boneca de milho. Então são os saberes, sabe? E é esse o público da EJA. Sem dúvida. Sabe? Nós queremos que o sujeito da EJA seja atuante, seja crítico, seja exigente, que não se contente com qualquer coisa, né? Com qualquer. Ele realmente queira o melhor, porque ele tem o direito a isso. Exatamente. Porque a educação, ela é um direito. E, novamente, Ela assegurar pela... né? Nós não estamos fazendo um favor. Você não está ali na frente de uma sala de aula fazendo um favor. Você fez um concurso ou você foi selecionado para aquilo. Então você tem que fazer o melhor, certo? Você tem que procurar apresentar ali o melhor. Então, aqui nós vemos, né? Ah, mas esses meninos não vão chegar a lugar nenhum. Eles vão chegar em algum lugar. E onde eles chegarem, a gente espera que seja num lugar que lhe possa trazer um melhor discernimento, uma melhor vivência. Ele vai saber que foi dentro da EJA. Isso. Foi a EJA que fez dele um cidadão. Pronto, é o dever de cada um de nós justamente oferecer e ter como fruto justamente isso, né? O cidadão. Por falar em futuro, né? Nós temos também o INSEJA, né? Que é também um exame nacional para certificação em competências de jovens e adultos, não é isso? E também serve também para aquele aluno também que não concluiu na idade, né? Estudar e prestar essa avaliação, não é isso? Só lembrando que esse ano 2020, por conta da pandemia, o grande número de casos, né? Que infelizmente está rodando aí no nosso país, esperamos aí, se Deus quiser que isso acabe logo, a avaliação ela estava prevista para acontecer no dia 25 de abril. Agora será realizada no dia 29 de agosto de 2001, segundo a informação do Diário Oficial, né? Então, é outro projeto, Joelson, que os colegas também, que puder conversar e acrescentar também, se tem algum projeto relacionado a isso, prepararmos também, juntamente à nossa escola, com a coordenadora Zuila, a gente está pensando também na proposta de preparar esses alunos para essa avaliação, que seria também uma motivação a mais para que eles possam se sentirem aptos, né, a ter essa avaliação externa, né, e quem sabe aí concluir de forma, né, proveitosa. Seria até interessante, Marcelo, que o poder público, né, a sugestão eu dou aqui à Secretaria de Educação em Maranguape, que pudesse formar uma equipe de professores que pudesse gravar aulas, tá entendendo? Para poder passar essas aulas para os alunos, para que os alunos eles possam assistir em algum momento, sabe? Então selecionavam uma equipe de professores e colocava ali as aulas para o primeiro segmento, segundo segmento, terceiro, quarto segmento, o EJA médio e tudo mais, e que pudesse ter um banco ali onde os alunos pudessem acessar. Como a gente vai lá no YouTube, né, e pesquisa, eu quero pesquisar sobre isso, mas eu vou pesquisar sobre a EJA, é um assunto voltado para a EJA, lá na página da Secretaria de Educação de Maranguape, lá no YouTube. Tá entendendo? Então, hoje nós temos essa ferramenta aqui. Eu lhe sou muito sincero, eu relutei muito lá o ano passado para começar com esse negócio de live, sabe? Com essas aulas assim, eu fiquei muito temeroso, eu não sabia como ia ser e tudo mais. E hoje eu percebo que é um caminho sem volta. É lógico que não vai substituir a nossa presença numa sala de aula e tudo mais, mas é algo que veio para ficar. Isso daqui, essa modalidade, que já existia, né? Já existe desde aquele Instituto Universal Brasileiro, não sei se você lembra, que se fazia os cursos por correspondência, né? Eu fiz um curso por desenho, via nas revistas. Então, a educação, a modalidade de educação à distância, que atinge a EJA, é uma política que deve ser levada adiante
até mesmo para certificação, certo? Eu acredito, eu defendo isso. Sem sombra de dúvida. Olha só, acho que o nosso bate-papo aqui está muito bom, está interessante, muita gente aí comentando, né? Agradecer aí a todos aí vamos dizer assim, pela gentileza de acompanharmos, né? Esse debate que, repito, é muito pertinente, é muito importante, são lutas, são resistências dessa modalidade, desse público. Então, acho que essa live aí, ela destina justamente esse debate, né? E, assim, agradecer, professor Joelson, mais uma vez, por sua contribuição, pela sua formação, enfim, pelo todo o seu conhecimento, que foi hoje gratificante, principalmente aceitando aqui esse nosso convite, de falar um pouco da sua história e também da ED. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e o seu conhecimento. Eu que agradeço, Marcelo. Assim, eu estava aqui vendo uma grande e querida amiga que apareceu aqui, a Nádia Vasconcelos, né? Ela é professora de inglês e ela me ensina muito. E teve uma vez que a Nádia falou, há muito tempo, antes mesmo dela embrenhar nessa nova trajetória dela de formação, ela inclusive ela esteve em uma das nossas formações em 2020, certo? Então ela dizia, né, uma vez ela falou que aquilo que a gente partilha multiplica. Sabe? A divisão, assim, a divisão, ela, mesmo que seja a divisão de comida, ela multiplica, porque ela vai saciar a fome e alguém vai dividir mais à frente quando tiver. E o conhecimento é isso, sabe? O conhecimento que eu adquiri, que eu me esforço, que eu corro, que eu aprendo com tudo, ele não é meu. Ele não é meu, ele tem que ser jogado no ventilador e deve ser espalhado, sabe? Para poder buscar terrenos, campos e ele aí vicejar, brotar. Porque aquele que guarda o conhecimento só para si, ele vai morrer sufocado com ele, porque ele não vai poder fazer nada com ele. Sem sombra de dúvida. Então, agradecer, vou terminar aqui com uma frase aqui do nosso queridíssimo Paulo Freire, né? O grande patrono da educação, mentores, né, principalmente aí da educação de jovens e adultos. Eu abro aspas para ele. Educação não transforma o mundo, educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo, fecha aspas. Então, pessoal, muito obrigado, Joelson, obrigado a todos que estiveram conosco, espero que todos tenham gostado e que teremos outras lives, né, com esse propósito justamente de enriquecer mais ainda, embora a gente saiba das dificuldades, das adversidades que vão acontecer diante da nossa modalidade. Então, forte abraço a todos, se cuidem, boa noite, pessoal. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, certo? Em casa, guardados, cuidados. Quem puder, fique em casa e vamos para frente. Um beijo. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.